Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro para te explicar o que aconteceu na noite dessa terça-feira em reunião do Conselho Deliberativo. Por 184 votos a favor contra apenas 9 contrários, o Conselho aprovou que a associação tenha um percentual menor do que os 25% atuais da SAF. Então só para explicar com detalhes. Algum tempo atrás, o Atlético se tornou uma sociedade anônima do futebol e 25% das ações pertenciam à associação, os outros 75% para uma série de acionistas, tendo como acionistas majoritários o Rafael e o Rubens Menin. Há uma intenção dos acionistas do Galo em captar mais dinheiro para que o Atlético consiga pagar suas contas, diminuir suas dívidas e ter um fluxo de caixa um pouco mais confortável. Uma das opções seria que eles vendessem as próprias ações ou parte dessas ações para buscar mais dinheiro. Mas houve o convencimento do Conselho Deliberativo e a associação vai vender até 15% de suas ações, ficando apenas com 10% no valor máximo. Importante contar que essas ações não podem ser negociadas por menos do que 200 milhões de reais. Depois da aprovação, o Rubens Menin respondeu a uma série de perguntas de jornalistas e disse o seguinte, abre aspas, a gente quer que o Atlético cresça mais rápido. A SAF não vai quebrar. Pode ter dificuldades, mas não quebra. Não sabemos quando e qual valor, mas o aporte vai acontecer. A expectativa é de que a gente tenha uma solução definitiva, que seria com um novo parceiro graúdo, que coloque um montante significativo para a gente mudar o jogo. Só para contar também que, segundo o Rubens Menin, a preferência é por um investidor estrangeiro. E aí não dá para se esquecer de Marcelo Claure, boliviano, que é dono do Bolívar, adversário do Atlético nessa quarta-feira, e cuja fortuna estimada é de 11 bilhões de reais. O Claure é dono do Bolívar, tem 35% das ações do Girona, ajudou a fundar o Inter Miami e tem conversas em andamento com os acionistas do Galo. Quero falar agora sobre o zagueiro Luizão, brasileiro formado na base do São Paulo e que rescindiu seu contrato com o West Ham há quase um mês. Rescisão se deu no dia 20 de agosto. E o Luizão segue sem ter conseguido o clube. Quero trazer uma série de atualizações sobre o futuro do atleta que precisa ser registrado em clube brasileiro até sexta-feira para ter condição de atuar ainda nesse ano. O fato dele estar livre no mercado permite que ele ainda seja inscrito, mas até para jogadores desempregados há um prazo para inscrições e ele se encerra nessa sexta-feira. O Luizão chegou a conversar com o Corinthians, possibilidade já completamente descartada porque o Timão não conseguiu se livrar do transfer ban e também não conseguiu vender o Félix Torres. Seria uma contratação casada, você usa o espaço do Félix Torres para fechar com o Luizão. Atleta que na base do São Paulo formava a dupla com o Beraldo, hoje jogador do PSG. Existia uma expectativa de que o Luizão também pudesse virar reforço do Bahia. Rogério Ceni conheceu o Luizão durante todas as categorias de base. O Cadu Santoro, que é o responsável pelas contratações do Bahia, havia aprovado a contratação do Luizão, mas o Rogério acabou por vetar esse negócio. O Santos abriu conversas, mas optou por dois jogadores estrangeiros, o Adonis Frias e o Alexis Duarte, duas negociações caras, em que o Santos precisou desembolsar dinheiro com o Luizão. As negociações seriam gratuitas. Para completar, Vasco e Grêmio também abriram conversas, mas não levaram a história adiante. Hoje, existe uma possibilidade real de o Luizão reforçar o Goiás, um dos favoritos ao acesso na Série B. Atleta que também é pretendido por um time dos Emirados Árabes Unidos, uma das poucas janelas de transferência que seguem abertas. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo volta a La Paz, onde as lembranças, especialmente do confronto contra o Bolívar, adversário dessa quarta-feira, não são as melhores. Os times se enfrentaram pela última vez na capital boliviana há bastante tempo, em 2000, jogo da quarta rodada da fase de grupos. Os times pertenciam ao grupo 8. Na oportunidade, derrota do Atlético por 4-0, mesmo contando com jogadores famosos, como Veloso no gol, Caçapa e Célio Silva na zaga, Alexandre Galo e Ramon Menezes no meio-campo. É bem verdade que o Atlético já voltou a La Paz, mais especificamente ao Hernando Siles, no estádio onde a partida será disputada nessa quarta-feira, algum tempo depois, no ano de 2013, confronto contra o Strongest e vitória atleticana por 2-1.
Retrospecto do Galo contra times bolivianos é bastante positivo. São 7 vitórias, um empate e apenas 2 derrotas. Foram 19 gols pró e 11 gols contra. Vale a lembrança de que Atlético e Bolívar se enfrentam pelas quartas de final da Sul-Americana, sonhando com vaga na semifinal. Aquele que passar já acumula um prêmio de 4 milhões de reais garantidos pela Conmebol. Não tem nenhum clube do Brasil atrás de contratar o Rafael Carioca. Acho que ele seria opção para o Vasco, dada a lesão do Jair. Pois é, Manuel. Eu até mandei mensagem outro dia para o Rafael. O Rafael está livre do mercado depois de 8 anos de futebol mexicano. Situação idêntica à do Lisão ex-West Ham. São 2 jogadores livres que podem acertar com qualquer clube do Brasil a qualquer momento, mesmo com o fim da janela. O Rafael me contou que tinha negociação com um clube brasileiro, mas ainda sem acerto. Eu acho a sua observação absolutamente pertinente. Saiu a suposta lista de pedidos do Sampaoli no Galo. Everton Cebolinha, Alan, Gabriel Peck, Matheus Martinelli, Samuel Umtiti, Santiago Montiel e Fred. Vou pegar essa relação e vou mandar para uma fonte atleticana para ver o que a gente consegue avançar nessa notícia que é super importante, tá, Camila? Acho, inclusive, que tem alguns nomes que me agradam bastante. O Peck tem jogado muita bola nos Estados Unidos, tá? O Peck tem jogado muita bola. Vocês lembram dele, jogador do Vasco, né? Ó, tô pegando aqui em cima, vou até mandar mensagem para uma pessoa, porque esse é o tipo de assunto que é super pertinente. E é muito natural que o Sampaoli venha com uma lista gigante. E aí, só uma outra curiosidade, antes de fechar com o Galo, o Sampaoli negociou por dias, para não dizer semanas, com o Santos. O negócio acabou não acontecendo por conta das diferenças financeiras. Mas o Santos, muito malandro, se aproveitou de vários nomes da lista do Sampaoli e contratou atletas, tá? O Vitor Hugo é um bom exemplo. Ô Sérgio, hoje uma reunião que causou muita preocupação no torcedor do Atlético e nada melhor do que ouvir quem fez parte dele, você como presidente do clube, sobre essa diluição, né, que foi votada a favor, acabou a regra anti-diluição, que pode chegar até 10% agora da associação. Explica isso melhor para o torcedor, porque está bem preocupado com esse assunto, principalmente, né, pensando que o Atlético pode perder dinheiro nessa. Bom, primeiro, o Atlético não perde, o Galo não perde dinheiro com isso. Quando nós fizemos a SAF, nós colocamos que não seríamos diluídos os nossos 25% na ocasião. Isso é um fato. Eu dei diversas entrevistas com essa afirmativa. Não poderia ser diluído os 25%. Depois de algum tempo, a SAF reuniu o seu conselho de administração e pediu que o Conselho do Galo aprovasse a diluição até 10% se houver investidor que faça um investimento na SAF, e não só o Galo seria diluído dessa sua percentual, como todos os outros sócios da SAF. Os valores que serão recebidos pela SAF, dos investidores, serão para pagar dívidas e investir no futebol de base. Então, se por um lado você perde um percentual de 25%, que pode chegar no mínimo até 10% para o Galo, você pega o dinheiro, paga a dívida, você perdeu o percentual e diminuiu sua dívida. Presidente, seguinte, o aporte foi aprovado hoje a questão de poder fazer uma redução, mas já tem uma previsão de valores do aporte, uma vez que só está tendo essa situação para poder quitar a dívida. Existe algum valor já em mente? Foi dito algum valor aqui nessa reunião hoje? Não, veja bem, nós continuamos com os 25%, o Galo continua com 25%, só será diluído quando houver um investidor que fizer o aporte. Se demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos, o Galo continua com seus 25%. E, volto a dizer, quando houver o investidor e que diminui o percentual do Galo, proporcionalmente diminui de todos os outros sócios. Não é só o Galo que perde, todo mundo perde proporcionalmente. Sérgio, essa dívida hoje que o Atlético pretende atacar, ela está na casa de quanto
E se o Atlético já tem também investidores para aportar esse dinheiro num curto, médio prazo, já que a dívida é urgente? Veja bem, o que a SAF fez, ela contratou um sindicato, que é com a participação do BTG, que é um banco de investimento, com a Ernst Young, que é uma empresa das maiores do mundo em consultoria e auditoria, e o BDT, que é uma empresa americana que prospecta investidores, negócios. Eles estão trabalhando e só vamos ser diluídos, volto a dizer, quando houver esse investidor. E pelo que eu saiba, até neste momento, não tem um investidor, porque todos querem conversar após ter essa cláusula aprovada pelo Conselho. Então, eles estão trabalhando e a partir de agora, com essa cláusula aprovada, essa diluição aprovada, a gente espera que as coisas andam mais rápido. Novamente aqui da Bolívia, a delegação do Atlético vai deixar a cidade de Santa Cruz de la Sierra. No final da manhã, em voo fretado, segue para a altitude de La Paz. Estádio Hernando Siles será o palco hoje para o confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Tem Galo contra o Bolívar. Para este jogo, o Galo fez a preparação aqui em Santa Cruz de la Sierra, uma cidade que não tem os efeitos da altitude, a nível do mar. Ontem à tarde, Sampaoli trabalhou a equipe e ele vai contar de novo com a volta do Júnior Alonso na defesa e deve mexer no time, no meio campo. Assim como aconteceu de um jogo para o outro nesse início de trabalho do treinador argentino no Atlético. Então o Galo, de novo, deverá ter uma equipe modificada para entrar em campo e retomar o caminho das vitórias, que é o grande desafio nesse duelo contra o Bolívar, logo mais 7 da noite, no Recado do Caixa, na Itatiaia, aqui direto da Bolívia. O Galo, então, com o Júnior Alonso ao lado do Lianco na defesa, e aí pode ser Everson no gol, Natanael, essa dupla de zaga, Lianco, Alonso e na esquerda o Guilherme Arana. Meio campo, o Alan Franco pode ter o Alexander, Igor Gomes e o Scarpa, e lá na frente com o Ed Hulk é uma provável escalação do Galo. Sampaoli ontem, pela informação apurada pela Itatiaia, ele não definiu o time no treino. Ele costuma conversar com os atletas no dia do jogo, ele trabalha com todo mundo, fez bolas paradas, trabalhou bastante a questão ofensiva, que é uma preocupação que ele vem destacando aí nesses primeiros jogos, para o Galo voltar a vencer. Com efeitos da altitude hoje, num cenário atípico, ele quer que o Atlético tenha posse de bola. Com a bola você desgasta menos. Essa é a ideia do técnico Jorge Sampaoli. Pegando o estádio que estará cheio, com o torcedor do Bolívar animado. O time vem aí de uma sequência boa, sem ser derrotado, e colocam toda a expectativa nesse primeiro jogo. O Galo quer levar um bom resultado para decidir semana que vem, na sua casa, na Arena MRV. A Itatiaia com total exclusividade aqui em Santa Cruz de la Sierra para a imprensa brasileira, acompanhando o Galão da Massa na Copa Sul-Americana. Um abraço. É isso aí, torcedor do Galão da Massa. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com as últimas informações. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa aqui no canal.